lá. E aí o salmista aqui, Davi, pergunta: quem subirá ao monte santo do Senhor? Quem estará no seu lugar santo? E logo após, no versículo 4, no verso 4, nós vemos a resposta diretamente do Senhor para Davi, que ele vai dizer bem assim: aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Nós já vemos aqui não mais uma pergunta, mas sim uma resposta. Uma resposta para uma pergunta que foi no versículo anterior. E nessa resposta nós vemos que Deus cita 4 características. 4 características de quem irá subir ao monte santo do Senhor. A primeira delas que nós podemos observar é o quê? Limpos de mãos. Limpos de mãos. A segunda delas é puro de coração. A terceira delas é que não entrega a sua alma à vaidade. E a quarta delas é não jura enganosamente. O que é que nós entendemos aqui? Nessa parte nós vemos que Deus ele não quer só que a gente fale de lábios. Deus não quer só que a gente jure de lábios que ama Ele. Deus não quer só que a gente fale de lábios que nós servimos a Ele. Deus ele quer mais. Nós vemos aqui no versículo, no capítulo 29 de Isaías, versículo 13, que ele diz bem assim: porque o Senhor disse, pois este povo se aproxima de mim, e com a boca e com os lábios me honram, mas o seu coração se afasta para longe de mim, e seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens, em que foi instruídos. E nós vemos que Deus ele quer bem mais do que somente a gente falar, do que somente a gente dizer: eu te amo, Senhor. Glória a Deus, aleluia. Deus quer mais do que isso. Deus não só quer que a gente fale, Deus quer que a gente age. Deus quer que a gente demonstre. Quando a gente ama, a gente demonstra. Quando a gente crê, a gente demonstra. Deus não quer só que a gente fale. E já entrando nisso, nós vemos a primeira característica das pessoas que estão aptas para subir ao monte do Senhor. Os que são limpos de mãos. Limpos de mãos. Nós vemos aqui que limpos de mãos muitas vezes podem ser diversas coisas. Lavar as mãos. Vou ali na pia, lavo minhas mãos. Eu estava com as mãos sujas e eu preciso pegar em algum alimento, vou lavar minhas mãos. Que minhas mãos estão limpas. Estou pegando algum alimento, alguém pergunta: lava a mão pelo menos? Minhas mãos estão limpas, eu acabei de lavar ela com sabão, Deus, tudo mais. Mas nós vemos aqui que o limpo de mãos que essa passagem nos traz não é nós lavarmos nossas mãos com água e sabão, mas sim nós lavarmos ela com o sangue do Cordeiro. Aleluia! Nós lavarmos ela com ações corretas, nós não termos coisas más diante da nossa vida como cristãos. Nós sermos igual Daniel, sermos igual Sadraque, Mesaque e Abednego, que não se contaminaram. Eles ali lavaram suas mãos, eles deixaram o pecado, eles deixaram de comer os manjares do rei, de beber das melhores bebidas do rei, para honrar ao Senhor. E nós vemos isso como uma limpeza de mãos. Eles estão de mãos limpas. Quando eles chegarem no Senhor, eles não vão estar com as mãos sujas. E nós precisamos não ser só limpos de mãos aqui na igreja, porque muitas vezes nós pensamos: não, eu tenho que estar bonitinho na igreja, eu tenho que estar certinho, eu tenho que falar bem, eu tenho que ser isso, eu tenho que ter aquilo, mas muitas vezes lá fora nós fazemos alguma coisa errada. Às vezes nossa boca fala palavras que não deviam, nosso caráter demonstra atitudes que não deveriam demonstrar como os cristãos. Nós temos que demonstrar isso em todo canto, na nossa casa, no nosso trabalho, na rua, quando estamos com os amigos, quando estamos no nosso íntimo. É lá que nós vemos se nós temos as nossas mãos. É lá que Deus vê as nossas mãos limpas. Não é só aqui no templo. Não é só aqui quando estamos diante dos nossos irmãos, diante daquelas pessoas que servem a Deus junto com a gente. Glória a Deus. Lá em Tiago, capítulo 4, versículo 17, vai nos dizer: aquele, pois, que sabe que deve fazer o bem e não faz, comete o pecado. Muitas vezes também nós sabemos que nós precisamos ajudar nossos irmãos. Precisamos ajudar não só nossos irmãos, mas pessoas que precisam da gente, que muitas vezes nem são cristãos. Que muitas vezes nós discriminamos.
não se pode, meus irmãos. Aqui Tiago diz, aqueles que podem, que tem como fazer o bem, eles devem fazer o bem. Se não fizer, se negarem a fazer o bem, eles estarão com suas mãos sujas. Verdade. Eles estão agindo incorretamente. Glória a Deus. Nós vemos também lá em Romanos capítulo 12, versículo 17 ao 21, que vai dizer: não paguem a ninguém o mal com o mal. Procurem agir corretamente diante de todos os homens, se possível, naquilo que depender de vocês. Vivam em paz com todos os homens. Nós vemos aqui Paulo, na carta aos Romanos, aconselhando para que eles não devolvam a maldade dos homens com maldade. Nós vemos também que Jesus aconselha a mesma coisa. Nós vemos diante de toda a Bíblia, Deus falando sobre a vingança não ser algo para nós fazermos, não ser algo para nós devolvermos. Aleluia! Para nós ficarmos com nossas mãos limpas. Glória a Deus. E logo após o limpos de mãos, nós vemos que Deus fala também, puro de coração. Puro de coração, como assim puro de coração? Muitas vezes a gente não entende isso, essa questão de pureza de coração. Mas a pureza de coração que esse verso aqui fala é sobre pensamentos, emoções, sentimentos, motivações, sobre nosso interior. Sobre o nosso interior. Muitas vezes nós expressamos um sorriso, mas por dentro estamos com raiva do nosso irmão. Muitas vezes nós expressamos bondade, mas por dentro estamos apenas focados no que vamos receber de volta. As nossas motivações, os nossos sentimentos. Muitas vezes o que a gente fala aqui não é o que a gente está pensando. Às vezes nós agimos de hipocrisia no nosso íntimo. Às vezes nós agimos de hipocrisia até com nós mesmos. Nós estamos falando uma coisa aqui, estamos pensando em outra. Nós sabemos que o coração é a vereda das maldades. É do coração do nosso interior, que sai a maldade. Se nós não buscarmos ao Senhor corrigir essa, vamos dizer que nosso problema, que eu acredito que a maioria das pessoas tem, muitas vezes tenta expressar algo que não está por dentro, é um problema para Deus. Deus quer que nós sejamos sinceros. Aqui no Salmo de número 139, verso 23 e 24, vai nos dizer: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. E vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Nós vemos o salmista aqui. Ele dizendo: Senhor, o Senhor conhece o meu coração. Senhor, o Senhor sabe o que é que tem dentro de mim. Amém. O Senhor sabe o que é que eu estou pensando, o que é que eu quero, qual é a minha motivação. Por favor, me traz de volta para o caminho certo se eu estiver no caminho errado. Verdade. Nós vemos o próprio salmista declarando que o coração dele pode ter caminhos errados. Quem dirá da gente? Lá em Salmo também de número 44, verso 22, vai dizer: Deus conhece os segredos do coração. Não adianta a gente demonstrar uma pureza que no nosso interior não existe. Não adianta a gente demonstrar aquilo que a gente não é. Nós devemos demonstrar. Deus conhece o nosso interior, independente do que a gente demonstre fisicamente, do que a gente demonstre diante da sociedade. Lá em Romanos capítulo 8, versículo 27, vai nos dizer: e aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus dizer, os puros de coração, Ele vai dizer: não entrega a sua alma à vaidade. Aqui, a vaidade que o salmista fala, não é uma vaidade de: nossa, eu vou me maquiar, nossa, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, quero ficar um pouquinho mais bonita, mas sim querer ser visto, querer ser aclamado, querer ser ovacionado. Que tem pessoas que têm o desejo de aparecer, tem pessoas que têm o desejo de serem mais que as outras, tem pessoas que têm o desejo, tem a vontade de estar em primeiro lugar, Jesus. de estar em destaque. É, Porém,
Deus não quer que nós sejamos dessa forma. Deus não quer que nós entreguemos nossa vida à vaidade, a nossa alma à vaidade. Deus não quer que a gente faça as coisas somente para serem vistos. Deus não quer que a gente ajude somente para que as pessoas vejam que a gente está fazendo e digam, nossa, como Ele é bom. Deus não quer que a gente sirva aqui Ele na casa do Senhor, para que só digam, nossa, como Ele é um homem de Deus. E isso inflar o nosso ego, inflar o nosso Aleluia. Deus me poderoso. fugir as palavras, nosso ego. Deus, Ele não quer que nós sejamos vaidosos. Aleluia. Aleluia. Lá em Filipenses capítulo 2, versículo 3 vai nos dizer, não faça nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmo. E o Salmo 66 vai nos dizer, no verso 18 ao 20, vai nos dizer, se eu no coração contemplar a vaidade, o Senhor não teria me ouvido. Já pensou? Se muitas dessas pessoas que estão em ênfase, que são pastores, grandes pregadores, entregassem seu coração à vaidade, aqui Davi diz, Senhor Deus não ouve aqueles que entregam a sua alma à vaidade, que entregam somente a palavra de Deus por ego. Nós vemos que Deus, Ele não quer que a gente, de forma alguma, seja vaidoso, seja egocêntrico, seja antropocêntrico. Mas após isso ainda, Deus fala mais uma característica, aquele que não jura enganosamente. Nós já sabemos que Deus não gosta de mentir, e sabemos também quem é o pai da mentira, que o diabo é o pai da mentira. Deus, Ele abomina a mentira. E é justamente isso que o salmista fala aqui. Deus não quer que nós falamos mentiras, mentamos, eu não sei se essa palavra é correta a se falar, mas nós vemos Deus aqui dizendo, não jure enganosamente, não minta, porque a verdade, falar a verdade é uma característica daqueles que subirão ao monte do Senhor, que subirão ao monte santo do Senhor, ao lugar santo, e lá viverão com Deus. Glória a Deus. Aqui no versículo 4 no capítulo 4 de Efésios, versículo 25 vai nos dizer, portanto cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. E lá em Provérbios, capítulo 12, versículo 22 vai dizer, o Senhor odeia os lábios mentirosos, mas se deleitam com os que falam a verdade. Glória a Deus. E lá em Êxodo, o mandamento, um dos 10 mandamentos, lá em Êxodo capítulo 20, versículo 16, vai nos dizer, não dará falso testemunho contra o teu próximo. E diante de todas essas características que nós vemos Deus nos mostrando daqueles que subirão ao Monte Santo do Senhor, diante de tudo isso nós aprendemos como o Senhor quer que nós nos portemos. Algo tão curto, algo tão pequeno, mas que na nossa vida se aplicar vai ser algo que vamos dizer que demorará um tempo, que a gente não vira da noite para o dia um crente